12 anos. Era esse o tempo que aquela mulher carregava uma dor que ninguém via, mas que estava consumindo a vida dela por dentro. 12 anos de um sangramento que não parava, que a deixava fraca, pálida, sem forças para trabalhar, sem condição de viver uma vida normal. E o pior não era nem o corpo. O pior era o que aquilo significava na sociedade em que ela vivia. Naquele tempo, uma mulher com aquele fluxo era considerada impura. Não podia tocar em ninguém. Não podia ser tocada. Era afastada de tudo e de todos. 12 anos sem um abraço. 12 anos sozinha. Neste vídeo você vai conhecer uma das histórias mais comoventes dos evangelhos, a mulher com fluxo de sangue, contada em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Uma mulher que tinha perdido tudo, mas que tomou uma decisão de fé que parou Jesus no meio da multidão. E essa história tem muito a te dizer se você se sente esgotada, no fim das forças, achando que já tentou de tudo. A Bíblia diz que ela tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos. Imagina o que isso significa. Durante 12 anos ela procurou cura por todos os caminhos. Foi de médico em médico, gastou tudo o que tinha, vendeu o que podia vender, tentou cada tratamento que apareceu, cada remédio, cada promessa de cura. E a Bíblia é dura ao descrever o resultado. Ela não melhorou, pelo contrário, ficou pior. Sem dinheiro, sem saúde, sem esperança. No fundo do poço. Pensa na alma dessa mulher. 12 anos é tempo demais para carregar uma dor. É tempo de ver o dinheiro acabar, de ver as portas se fecharem uma a uma, de ouvir as pessoas dizerem que o caso dela não tem jeito. É tempo de você mesma começar a acreditar que não tem jeito. Quantas noites ela não chorou perguntando a Deus por que aquilo não passava? Quantas vezes ela não pensou em desistir de viver? Mas antes de chegar nesse encontro, eu quero que você sinta o peso do que era aquele isolamento, porque é aí que mora a parte mais cruel da história dela. Naquele tempo e naquela cultura, a lei era clara. Uma mulher naquela condição não podia tocar em ninguém, e tudo o que ela tocava era considerado contaminado. Pensa no que isso fazia com a alma de uma pessoa. 12 anos sem poder abraçar quem ela amava. 12 anos sem poder sentar perto dos outros, sem poder participar das festas, das celebrações, da vida normal do povo. Ela tinha virado uma sombra na própria cidade. As pessoas desviavam dela. As crianças talvez tivessem medo. Ela carregava, além da doença do corpo, o fardo pesadíssimo da solidão e da rejeição. E talvez essa seja a dor com que você mais se identifica hoje, não a doença em si, mas a sensação de estar de fora, de estar sozinha na sua luta, de que ninguém entende o que você carrega. Foi nesse fundo de poço, com o corpo fraco e a alma machucada, que ela ouviu falar de Jesus. Começaram a chegar até ela as notícias de um homem que curava os doentes, que abria os olhos dos cegos, que limpava os leprosos, que fazia o paralítico andar. E naquele coração cansado, no meio de toda aquela escuridão de 12 anos, acendeu uma última chama de esperança. E ela fez um pensamento que mudou tudo. A Bíblia registra exatamente o que ela disse dentro de si: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Olha a fé dessa mulher. Ela não pediu muito. Ela não exigiu uma plateia, não pediu que Jesus parasse a vida inteira por causa dela. Ela só acreditou que um toque, um simples toque na ponta do manto, já seria suficiente. E aqui tem uma lição poderosa para você: às vezes a sua virada não depende de um gesto grandioso. Depende de um ato pequeno de fé feito com o coração inteiro. Não é o tamanho do seu gesto que move o céu, é o tamanho da sua fé. Aquela mulher tocou só na barra, na parte mais baixa e suja da roupa, a que arrastava no chão, e mesmo assim o poder de Deus respondeu. Porque Deus não mede a sua fé pela altura do seu alcance, mas pela entrega do seu coração. Mas não pense que foi fácil. Para chegar até Jesus, ela teve que enfrentar uma multidão. E lembra, ela era considerada impura, proibida de tocar nas pessoas. Cada passo dela naquela multidão era um risco. Se a reconhecessem, poderiam expulsá-la, humilhá-la, talvez até pior. Imagina ela, fraca, abaixada, se arrastando entre as pernas das pessoas, sendo empurrada, pisada, com um único objetivo na cabeça: chegar até a barra daquele manto. A fé dela era maior que o medo dela. A fé dela era maior que a vergonha dela. A fé dela era maior que a opinião de todo mundo. E então ela conseguiu, estendeu a mão trêmula e tocou na barra da veste de Jesus. A Bíblia diz que, no mesmo instante, a fonte do sangue dela secou, e ela sentiu no próprio corpo que estava curada daquele mal. 12 anos de doença encerrados num único toque. 12 anos de sofrimento desfeitos num segundo. Mas a história não acaba aí, e é aqui que ela fica ainda mais bonita. Jesus parou. No meio daquela multidão toda, com gente se empurrando de todos os lados, Jesus parou e perguntou: quem tocou em mim? Os discípulos acharam estranho, afinal todo mundo estava encostando nele. Mas Jesus sabia que aquele toque tinha sido diferente.
Aquele toque tinha fé, e ele queria encontrar aquela mulher, não para repreendê-la, mas para abençoá-la. A mulher, tremendo de medo, se aproximou e contou toda a verdade. E Jesus, em vez de condená-la, olhou para ela com amor e disse aquelas palavras que ecoam até hoje: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Filha. Depois de 12 anos sendo chamada de impura, de intocável, de excluída, ela ouviu da boca do próprio Deus a palavra filha. Ela não recuperou só a saúde do corpo. Ela recuperou a dignidade, recuperou o lugar dela, recuperou a identidade. Jesus não curou só o que sangrava por fora. Ele curou tudo o que sangrava por dentro. E tem uma lição escondida nessa pergunta de Jesus que muita gente passa batido. Por que ele parou? Ela já estava curada, ela ia embora em silêncio, ninguém ia notar. Mas Jesus não quis uma cura escondida para ela. Ele quis que ela fosse curada de cara limpa, na frente de todos, declarada livre publicamente, para que ninguém na cidade pudesse mais chamá-la de impura. Ele transformou o segredo dela em testemunho. Ele tirou ela do canto e colocou ela no meio, não para envergonhar, mas para restaurar por completo. É isso que Jesus faz. Ele não cura só pela metade. Onde o inimigo te marcou com vergonha, Deus quer te marcar com testemunho. Talvez você esteja vivendo o seu 12º ano de alguma coisa. Uma doença que não passa, uma dívida que não acaba, uma tristeza que se arrasta, um problema que já consumiu o seu dinheiro, as suas forças, a sua esperança. Talvez todo mundo já tenha te dito que o seu caso não tem solução. Talvez você mesma já tenha começado a acreditar nisso. Eu quero te lembrar hoje, o mesmo Jesus que parou por aquela mulher para por você. Ele não se incomoda com o tamanho da sua dor nem com o tempo que ela já dura. Ele só está esperando o seu toque de fé. E o toque de fé começa de um jeito simples, na presença diária dele, na palavra, na oração que você faz mesmo quando não sente nada. Por isso eu quero te apresentar o devocional Café com Deus Pai. É um livro que vai te aproximar da presença de Deus todos os dias, vai manter a sua fé acesa mesmo nos anos mais difíceis, para que você não largue o manto antes da hora. Eu uso todas as manhãs e faz toda a diferença na minha caminhada. O link para garantir o seu com segurança está aqui na descrição. Se essa palavra te tocou hoje, compartilha esse vídeo com alguém que está cansada de lutar, alguém que precisa lembrar que ainda vale a pena estender a mão de fé. E escreve aqui nos comentários a palavra eu creio, como um toque de fé seu hoje, declarando que você acredita que a sua cura e a sua virada vem de Deus. Eu vou ler cada comentário e vou orar por você. Nos vemos no próximo vídeo.